Voltando no intervalo. Boa noite, Lorival Santana. Sentimos muito a sua falta durante suas férias. Thaís Herédia, Daniel Hittner e Caio Junqueira. Voltou animado, hein? Voltou? Que bom, né? Chegar com essa energia toda. Tem que ser, né? Vamos lá, Lorival, que tem assunto aberto. 8 dos 10 países mais populosos do mundo fazem eleições em 2024. No total, nunca houve em um ano só tantas eleições ao redor do planeta. Antecipa-se, é isso que nós vamos tratar aqui inicialmente, antecipa-se que esses resultados dessas 70 eleições terão consequências relevantes para o sistema internacional. Confira primeiro as informações com a nossa correspondente Mariana Giangiacomo. Considerando os habitantes dos cerca de 80 países com eleições previstas para esse ano, mais da metade da população mundial vai votar, segundo o think tank Council on Foreign Relations. 8 dos 10 países mais populosos do mundo vão às urnas em 2024. As 27 nações da União Europeia também escolherão seus novos representantes no Parlamento Europeu. Nenhuma outra disputa deve produzir impacto superior à dos Estados Unidos. Os americanos vão escolher em novembro o presidente, 1/3 do Senado e todos os integrantes da Câmara dos Deputados. Quem for eleito vai definir, entre outras coisas, o futuro do apoio à Ucrânia, a atuação do país no Oriente Médio e as relações com adversários importantes, como a China, além de apontar a direção em temas como a economia e o combate às mudanças climáticas. Na Rússia, é grande a probabilidade de que Vladimir Putin obtenha uma expressiva vitória nas eleições presidenciais de março, o que significa que ele continuará a guerra contra a Ucrânia. Em 13 de janeiro, ocorrem eleições presidenciais em Taiwan. O território se declara uma nação soberana, mas é historicamente reivindicado pela China. Os eleitores vão decidir entre o Partido Democrático Progressista, que defende maior independência da China e está no poder atualmente, e o Kuomintang, mais aliado a Pequim. Da Índia, país mais populoso do mundo, o atual primeiro-ministro Narendra Modi sustenta altos índices de popularidade e deve ser conduzido a um terceiro mandato nas eleições de abril, apesar das acusações de que persegue a minoria muçulmana no país. No início de junho, é a vez do México ir às urnas. O país pode ter sua primeira presidente mulher. Lideram as pesquisas Cláudia Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México e apoiada pelo atual presidente Manuel López Obrador, e a ex-senadora Xochitl Gálvez, candidata única dos partidos de oposição. Na Venezuela, está prevista para o segundo semestre a realização de eleições presidenciais após acordo entre o atual presidente Nicolás Maduro e a oposição para o estabelecimento de garantias eleitorais. Apesar disso, potenciais candidatos de oposição foram retirados do processo, o que torna a realização do pleito uma incógnita. Lorival, muitos dos comentaristas internacionais, por exemplo, as agências de análise de risco político, como a Eurásia, ao anunciar esse fato inédito, nunca realmente houve tantas eleições em um ano só ao redor do planeta, se manifestaram de forma muito cética, no seguinte sentido: deveríamos comemorar esse número de eleições, mas estamos preocupados com o que elas vão causar no sistema internacional. Tem também no Parlamento Europeu eleição, né? Inclusive hoje, por isso, a primeira-ministra francesa renunciou, porque o grupo do Macron, o Renaissance, está com 8 pontos abaixo do grupo da Le Pen, né? A União Nacional. Bem, de fato, assim, as democracias, elas sofreram muito, né? Se deterioraram muito. E muitas dessas eleições são de cartas marcadas, são só para legitimar projetos de perpetuação do poder, né? E isso é o caso da Venezuela, que foi citada aí. Narendra Modi acabou, dentro da estratégia do BJP, o partido dele, privilegiando os hindus e solapando os direitos da minoria muçulmana, o que descaracteriza totalmente a Índia, que é a grande democracia multireligiosa. Os Estados Unidos provavelmente vão eleger, né, um candidato que tentou um golpe. Um golpe... A partir das pesquisas de hoje. Sim. Poucos anos atrás. Então, o quadro é muito ruim e, de fato, tem muita coisa em jogo em algumas dessas eleições, como o futuro, sobretudo, da Ucrânia, que não é apenas o futuro da Ucrânia. É o futuro da Europa que está em jogo, né?
Então, por isso, há muita preocupação sobretudo sobre o que pode acontecer nos Estados Unidos em novembro. Nós vamos pegar algumas delas como exemplos individuais. Você se arrisca a dizer qual é a sua eleição favorita dessas todas, Thaís? A dos Estados Unidos, né? Não favorita... vale, essa é fácil. Sem ser dos Estados Unidos, sem ser americana. A do México. A do México, porque eu acho que ela vai fazer um contrapeso importante. O México hoje é o grande concorrente do Brasil no comércio internacional, né? E de captação de investimento estrangeiro. O México tem uma força propulsora muito importante, porque virou o nearshoring, o friendly shoring, em substituição à China. E a eleição do México pode determinar assim, como é que o país vai caminhar nessa nova relação econômica que construiu nos últimos anos com os Estados Unidos, e isso tem impacto para o Brasil indiretamente pela percepção dos investidores de qual é o melhor porto, o porto mais rentável e mais seguro, que mais vai crescer nos próximos anos. Daniel, a pergunta que a gente está colocando aqui, eu comecei com o Lorival e passei pela Thaís, é a seguinte: se eleição é algo central para as democracias e temos tantas este ano, por que preocupação com elas então? Porque elas podem reconfigurar muito ali o que está colocado no tabuleiro internacional, com uma nova ascensão do populismo de direita, com um populismo ali, no caso da Índia também religioso, que é do nacionalismo hindu, com a consolidação, mais uma vez, de Vladimir Putin no poder. Temos eleições na Rússia, embora todos saibamos quem vai vencê-las. Com o avanço possivelmente da direita populista no Parlamento Europeu, então tem vários elementos ali para serem analisados. Eu queria acrescentar também o cenário que nós vamos ter na América Latina em 2024. Para além dessas eleições no México, que são importantíssimas, nós vamos ter eleições no Uruguai, com o primeiro turno em outubro, e ali o cenário está totalmente indefinido entre esquerda e direita. O Uruguai é um parceiro importante do Mercosul. Nós vamos ter possivelmente eleições na Venezuela no final do ano, e isso tem um impacto muito direto para o Brasil, para o restante da região, não só pelo resultado em si, mas como vai haver esse procedimento eleitoral. E eu destacaria um país com poucos laços culturais, econômicos, que as pessoas não costumam ficar de olho, que é El Salvador. Por que eu cito El Salvador com eleições em fevereiro e com uma reeleição praticamente certa de Nayib Bukele, talvez o maior populista de direita que hoje nós tenhamos na região? Porque Nayib Bukele encontrou uma nova forma de governar que virou um espelho, virou um exemplo para essa corrente política. E é o presidente, o chefe de Estado hoje na América Latina, com os mais altos índices de popularidade em toda a região. A gente pega aquele índice latino-barômetro do Instituto Chileno, a gente confere isso. Hoje é o líder mais popular. Quando a gente pega ali da região andina, Equador, Peru, para cima, só se fala nesse nome, Nayib Bukele, e ele tem contestado de forma mais explícita o Estado Democrático de Direito, direitos humanos, governa com um estado de exceção desde março de 2022, então isso é muito significativo também para o contexto latino-americano. Virou uma palavra nova no vocabulário político, bukelização. Como que alguém eleito vai destruindo as instituições, Caio? Democracia por dentro. Isso. Não, é exatamente isso. Claro, William, eu tenho uma visão muito grande ali em relação à eleição americana, porque eu vejo muita conexão com a política brasileira. De fato, sempre que eu tenho alguma reflexão, apuração, conversa com autoridade, com político, sobre esse cenário, não só o brasileiro, como o mundial, sempre me vem à cabeça que durante 2 décadas a política brasileira foi dominada ali por um conflito entre PT e PSDB, que era diferente do que a gente vê
hoje. E isso a gente pode transportar para muitos outros países, né? PT e PSDB, goste ou não, na origem disputavam os mesmos valores, chegaram a disputar o mesmo eleitorado, chegou a ter uma possibilidade, inclusive, de marcharem juntos, né? Antes da eleição do Fernando Henrique, e isso acabou. Os projetos políticos que entram em disputa, não só no Brasil, mas como no mundo, eles são muito antagônicos, eles têm pensamentos muito complexos. Não estou falando que PT e PSDB, por exemplo, pensavam parecido, mas tinha uma linha condutora de respeito às instituições, de negociação política ali, que seguia, assim, uma linha condutora. Isso não tem mais. Isso está sendo transportado também, ou isso existe também em muitos outros países. Uma ascensão de uma direita, de uma extrema-direita, que acaba sendo decisiva no jogo político. Hoje, goste ou não, Bolsonaro, o bolsonarismo tem pelo menos 1/5 do eleitorado junto com ele. Estou falando do núcleo duro, porque se a gente pegar o resultado da eleição do ano passado, era quase a metade do eleitorado brasileiro optava por Bolsonaro e pelo bolsonarismo. E o trumpismo nos Estados Unidos leva essa tendência, inclusive, de alguma maneira, se o Trump ganhar, vai estimular aqui os seus seguidores, Jair Bolsonaro e o bolsonarismo entre eles, a levar adiante algum projeto para 2026. Ok, já que nós estamos pegando alguns casos isolados, vamos começar pelo do próximo domingo, Taiwan, e levar a nossa conversa para esse eixo. O impacto geopolítico de eleições em diversos países. De Taiwan é difícil a gente conseguir suficientemente sublinhar a importância desse pleito. Sobretudo dado o fato da China ter a pretensão de algum momento na sua história voltar a ter Taiwan como parte integrante do seu país. Acontece que este é um dos maiores focos de preocupação em matéria de risco geopolítico hoje. Tanto que a China está usando tudo que pode em termos de guerra híbrida, né, guerra de informação em Taiwan para apoiar o Kuomintang, que embora seja o partido que lutou contra o Partido Comunista na Guerra Civil chinesa no final dos anos 40, hoje é uma espécie de aliado, não um aliado formal, mas seus líderes são bem recebidos pelo Partido Comunista chinês. E uma reeleição do Partido Democrata Progressista seria uma sinalização, né, para a China, por parte dos eleitores taiwaneses, de que o caminho realmente é não necessariamente uma independência, mas uma não aceitação de qualquer tipo de acordo que incorpore a ilha ao continente. E os chineses não entendem muito desejo popular, não faz parte da tradição deles. Então, para eles, isso é uma afronta, simplesmente. Então, Se bem que os candidatos têm sido muito cautelosos em dizer que vão declarar independência. Não, declarar independência está fora de cogitação. A questão é de nuance, quer dizer, o Kuomintang é muito mais obediente à China, né, evita qualquer tipo de declaração a respeito do futuro de Taiwan, evita descartar a possibilidade de uma incorporação de Taiwan à China. Já o Partido Democrata Progressista é claramente contra qualquer tipo de anexação e diz que vai lutar, né, pela soberania do país. Então, são posições muito diferentes. Uma derrota muito fragorosa do Kuomintang pode levar a um incentivo para o regime chinês levar adiante o quê? As suas ações de intimidação da ilha. Então, pode começar a querer fazer, vasculhar, olhar, fiscalizar os navios que vão para Taiwan, fazer ações ali, tanto colocar aviões não tripulados para dentro do espaço aéreo de Taiwan, assim, e tensionando essa situação e testando a disposição dos Estados Unidos de honrarem os seus compromissos com Taiwan. E para os Estados Unidos é uma situação complexa, porque a Ucrânia tem sugado a capacidade americana de ajuda militar e os Estados Unidos têm feito isso exatamente para demonstrar, entre outros motivos, para demonstrar para a China que vai honrar os seus compromissos. No entanto, ao fazer isso, vai degradando o seu arsenal, tanto que está devendo 18 bilhões de dólares em armamentos para Taiwan, armamentos que foram desviados para
a Ucrânia que tinham sido vendidos para Taiwan. Então, você vê o dilema. De um lado, o que você luta pela sua reputação, pela sua credibilidade. De outro lado, ao fazer disso, a sua capacidade de deterrência militar vai sendo reduzida. Thaís, por exemplo, eu tinha já mencionado quando estava conversando com o Lorival há pouco, agências de classificação de risco ou de análise de risco político. Agências de classificação de risco são outras. As agências que fazem análise de risco político, como a Eurásia, quando eles falam de 2024, eles colocam 3 grandes desafios. Evidentemente, 2 deles são guerras que a gente tem tratado extensivamente aqui, a de Gaza e a da Ucrânia, a qual o Lorival acabou de se referir. E a terceira que eles colocam é a guerra dos Estados Unidos contra si mesmos, que é essa eleição da sua preferência de todos nós, a eleição no final do ano, em novembro. Curiosamente, a Eurásia não coloca nenhum grave risco econômico em 2024. Você vê algum? Não há o risco econômico, porque assim como o Trump assumiu no final do governo Obama, ele vai encontrar a economia organizada, né? O pior já passou. O trabalho mais difícil do Banco Central já foi feito. A economia tem o menor desemprego da história. Quer dizer, houve um combate da maior inflação em 40 anos, em que o juros subiu num patamar e numa velocidade talvez nunca vista, e o país não entrou em recessão. O desemprego não aumentou, as empresas não quebraram, houve um pavor em algum momento que os bancos iam sentir isso, essa percepção de muita alavancagem já diminuiu. Então, o Trump não vai encontrar nada para resolver, nada de grave para resolver na economia interna, porque mesmo que 2024 não seja um ano de muito crescimento, que a economia finalmente responda ao aumento dos juros, não vai ser um soft landing, né? Vai ser um pouso mais suave. Ele não vai pegar uma economia em frangalhos, ele vai pegar uma economia ajeitada. Eu tenho mais 1 minuto para cada um, Daniel e Caio, que hoje estão fazendo uma dupla. Dinâmica. Imagina, eu ia falar quase sertaneja, mas não. Dupla sertaneja hoje é o maior sucesso. Caio e Daniel. Cai bem. Caio e Daniel, vou começando por você, Caio. Você já introduziu na tua resposta anterior o que você acha dessas eleições que têm significado político para o Brasil também. Agora, qual, na sua opinião, vai ser a mesma pergunta para você, Daniel, qual, na sua opinião, Caio, fora a americana, tá? Que essa é muito tão óbvia que a gente pode deixar ela de lado nesse instante. Qual delas você acha que tem mais impacto no Brasil? Difícil, hein, William? Mas eu observaria muito a política interna na Venezuela. Como que vai se dar o processo pelo alinhamento que tem o governo Lula 3 e a proximidade com a ditadura venezuelana. Acho que ali, dependendo do que pode acontecer, vai ser interessante da gente acompanhar como vai ser essa relação, como vai ser a relação com os eventuais candidatos de oposição ao ditador Nicolás Maduro, como que o governo brasileiro vai se posicionar, a gente vai poder comparar, inclusive, com a postura do Brasil na eleição argentina. Daniel, para encerrar. Eu também estou totalmente fechado com essa. A questão é menos quem vai ganhar as eleições na Venezuela. Eu acho que é muito provável que ganhe Nicolás Maduro, independentemente do candidato ou da candidata de oposição, mas como vão transcorrer as eleições? Se elas vão ser minimamente justas e livres. Temos aí um ponto de imensa tensão com o impacto interno. A dupla Caio e Daniel, lançada hoje aqui no WW. Meu boa noite, obrigado. Thaís, obrigado, e especialmente a você, Lorival, bem-vindo de volta.